E aí, pessoas, beleza? Maravilha. Bom, quem acompanhou recentemente aqui as postagens no canal, viu que eu coloquei alguns solfejos alterando o quarto grau. Essa é a análise que eu vou fazer aqui de uma pequena harmonização que eu fiz para esse primeiro solfejo que eu coloquei. O que acontece é o seguinte, Carlinhos, por que você está trabalhando especificamente a alteração melódica ali no quarto grau? Repara o seguinte, essa alteração melódica no quarto grau, ela traz junto com ela uma alteração harmônica que é bastante interessante, que é justamente a construção da dominante secundária do quinto grau. Então, o que acontece? Quando a gente altera numa tonalidade maior, num campo harmônico maior, o quarto grau ascendente, o que a gente está criando ali, na verdade, é a sensível do quinto grau. Ou seja, a gente consegue transformar o acorde do segundo grau, que é um acorde menor, em um acorde maior, para que ele tenha um pouco mais de tensão para resolver no quinto grau. E é justamente isso que está acontecendo aí. Então, repara o seguinte, a gente começa aqui em Fá maior, não é isso? Estamos com a tonalidade de Fá maior e repare, eu estou escolhendo a tonalidade de Fá maior para esse solfejo somente para ficar mais confortável para a minha voz, tá certo? Então aqui, ó. Na tonalidade de Fá maior, a gente sabe que o Si ele é um Si bemol. E quando eu quero alterar ascendentemente esse quarto grau, eu coloco um Si natural, ou seja, eu coloco um B quadro ali, como está acontecendo, por exemplo, no segundo compasso. Carlinhos, por que você não alterou todas as notas Si? Porque senão eu não teria uma alteração pontual e sim eu teria um modo lídio. Então, esse é o motivo principal de eu ter colocado algumas alterações ali. Repara, eu estou aqui com a tonalidade de Fá maior. A minha melodia ela começa assim, ó. Ou seja, quando eu coloco aquele Si natural, é possível eu harmonizar com o Sol maior, que é justamente a dominante de quem? Do Dó maior. Lembra que o Dó maior, na tonalidade de Fá maior, ele é o quinto grau. Ou seja, e o Sol maior, que é a dominante do Dó maior, ele se torna, portanto, a dominante da dominante. Então, esse é o exemplo clássico de dominante secundária aplicado sobre o segundo grau, tá? Vamos ouvir de novo isso. Olha ele aí. Certo? E aí, agora a segunda frase, ó. Olha ele aí de novo. Primeiro eu usei aqui, ó, o Sol maior na segunda inversão. Eu tô aqui no Sol maior com baixo em Ré. Depois eu coloquei o Sol maior na posição fundamental. E isso tudo antes de resolver no Dó maior, certo? E aí, para finalizar, eu fiz uma coisa um pouquinho diferente, mas ainda dentro da ideia do dominante secundário, né, do segundo grau transformado para dominante secundário do quinto grau, e ali a gente resolve. Então, ó, a continuação, portanto, vai ficar essa aqui, ó, a conclusão, né? Muito legal, né? Vamos fazer o solfejo, lembrando que cada solfejo desse ele tá com um short, então a gente tem ali a possibilidade de solfejar para você praticar isso e perceber. Nesses solfejos eu estou fazendo a capela, tá? Eu só bato aqui a afinação, a tonalidade para poder eu pegar a afinação e eu canto a capela. Eu vou deixar o link aí para quem quiser solfejar, beleza? Então é basicamente isso. O que a gente precisa lembrar? Quando a gente tem uma alteração melódica no quarto grau, a gente consegue, isso ascendentemente, né? Estou falando de campo harmônico maior. Uma alteração melódica no quarto grau e essa alteração ascendentemente, o que acontece? A gente consegue criar a dominante secundária do quinto grau. Fica o chamado caso dominante da dominante. Beleza? É isso aí. Obrigadíssimo, um forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar. Valeu.